Tem dias que a gente precisa ouvir uma palavra de apoio, que a gente precisa ouvir alguma coisa que nos motive. Mas todos os dias nós precisamos ouvir a verdade. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria dar para você uma palavra aqui de motivação, mas que também é uma verdade bíblica. Então nós vamos para o livro de Josué, lá no Antigo Testamento. E Josué foi a pessoa que conduziu o povo que tinha saído do Egito. Você lembra que Moisés tirou o povo do Egito, ficaram 40 anos no deserto, mas Moisés não entrou na terra prometida. Então Moisés morre e Josué assume. E o livro de Josué, já lá no seu primeiro capítulo, ele tem uma palavra, um versículo que é extremamente usado. Um monte de gente coloca no seu perfil de rede social. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Aqui nós estamos em algo em torno de 1400, 1200 anos antes de Cristo. Então é uma verdade bastante antiga aqui. Então aqui é Deus falando com Josué, quando Deus incumbe ele de tratar da conquista da terra prometida. Então vamos lá. Olha que palavra forte, bonita e motivadora. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você quer uma palavra mais forte e poderosa do que essa? Não fui eu que te mandei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos lembrar que Deus está falando isso para Josué, porque ele tinha uma tarefa muito difícil pela sua frente. Ele tinha que levar um povo teimoso. Moisés já tinha sofrido muito com esse povo, lá no deserto, por 40 anos. E agora ele tem que pegar esse povo e conquistar toda a terra que havia sido prometida. Mas olha só que palavra de encorajamento que nós temos aqui. Entretanto, eu sempre falo que a gente não pode se basear, nós não podemos nos basear apenas em um versículo. É sempre necessário, quando a gente lê a Bíblia, a gente ter contexto, a gente saber sobre o que está sendo falado. Eu recomendo sempre você ler um pouco antes e um pouco depois do que a gente tem. Então, se a gente der uma olhada em Josué um pouquinho antes, então olha só, a gente está no versículo 9, agora eu vou para o versículo 7. Então Josué 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, sim, Deus está mandando ele ser forte, ele ser corajoso, mas olha o que eu grifei aqui. Tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei. Então, Deus vai estar com Josué? Vai. Mas o que Josué tem que fazer? Ele tem que andar segundo a lei. Moisés tinha acabado de passar para o povo os 10 mandamentos, aquele monte de observações acerca de todas as coisas. Então, essa é a lei que está escrita aqui. E olha só, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, você tem que fazer tudo segundo a lei, andar certinho nos caminhos. Aí, então, aquela promessa será válida. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, eu comecei aqui com uma palavra de esperança para você. Seja forte, corajoso. Não fui eu que mandei, é Deus falando. Mas a gente tem que voltar um pouquinho antes e sim, seja forte, seja corajoso. Mas olha tudo que você tem que fazer aqui. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Como ali a gente está bem no comecinho do Antigo Testamento, esse livro da lei que se refere não é um livro como que a gente tem hoje, por exemplo, a nossa Bíblia. Não vou pegar a Bíblia aqui. Como a nossa Bíblia. Era uma série de coisas escritas que Moisés tinha escrito, que Deus tinha passado para ele. Mas nós, hoje aqui, em 2025, a gente tem a Bíblia inteira para ler. Eu falei que eu não ia pegar a Bíblia, mas eu vou pegar aqui.
para a gente ver. A gente tem toda a Bíblia para ler. Olha que Bíblia bonita. Aqui. A gente já tem toda a palavra revelada. A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus se fez carne, pisou aqui. Jesus veio, viveu entre nós. Ele foi a revelação final de tudo. Então, não cesse de falar deste livro. Para você, medite na Bíblia. O Salmo fala, bem-aventurado, aquele que medita dia e noite. Então, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra. E se você fizer isso, aí então você prosperará e será bem-sucedido. Aí então nós vamos para o versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aqui Deus está falando para Josué acerca do trabalho penoso que ele teria de conquistar toda aquela terra. Mas olha que promessa poderosa. Não foi eu que mandei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado. Isso vale para a gente? Vale. Agora, significa que você vai ter tudo que você quer? Não. Significa que se você andar na lei do Senhor, e olha que bonito, para a gente é mais fácil. A gente tem Jesus que cumpriu toda a lei por nós. Porque é impossível para o homem conseguir cumprir toda a lei de Deus. Mas Jesus veio e cumpriu no nosso lugar. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja, quando você faz isso, Jesus passa a ser o seu irmão mais velho. E Ele passa a ser o seu substituto. Você não consegue cumprir toda a lei, mas Jesus conseguiu cumprir toda a lei. E além de ele cumprir toda a lei, ele morreu naquela cruz, recebendo o castigo que você, que eu teríamos que receber. Então, olha só que lindo. Se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, confessar isso para os homens, depois você se batizar para mostrar para todo mundo que houve essa mudança, que você nasceu de novo, você vai passar para a categoria de filho de Deus. E isso que está escrito aqui vai valer para você. Seja forte e corajoso, eu te mandei. Aí você vai se encher desse Espírito Santo, você vai se encher dessa esperança. E eu te falo, viu? Se o problema maior, qual é o problema maior? O problema maior do ser humano é que um dia a pessoa vai morrer e se não for salva, vai para o inferno. Se você resolver o maior problema da sua vida, que é esse, todos os outros problemas serão menores. Todos os outros problemas serão pequenos diante dessa questão tão grande. E você vai passar a enxergar um mundo com outras cores. Vai mudar completamente a sua perspectiva. Você vai ver que os seus dias vão fazer sentido. Que a vida não é um túnel escuro e incerto. Que, na realidade, no fim desse túnel tem uma luz muito grande, que é Jesus. E Jesus prometeu novos céus e nova terra. Agora nós vamos lá para Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, lá para o finalzinho. E olha que mensagem linda e maravilhosa para todos aqueles que abraçam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Apocalipse 21, versículo 4. Vamos lembrar que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, não é o João Batista, tá? É o apóstolo João, que ele foi levado para o futuro para ver as coisas que iriam acontecer. E no finalzinho de todas as coisas que ele fala, bem no finalzinho do livro, ele está falando aqui sobre como Deus vai cuidar da humanidade quando tudo acabar. Ele fala de novos céus e de nova terra. Se você quiser pegar o Apocalipse e ler o capítulo 21, é muito bonito. Aliás, você pode pegar do 21 e ler até o final, que é um pedacinho de nada só, e você vai ver que coisa bonita. Mas olha que mensagem linda. Quando você resolver o maior problema da sua vida. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui ele está falando da nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra.
Então, a gente pode enfrentar problemas dificílimos aqui, a gente pode passar por coisas super, hiper, mega power complicadas, mas vai existir um dia em que o próprio Deus vai enxugar as suas lágrimas. E olha que lindo, não vai ter morte, você não vai ficar sofrendo pela morte de ninguém, não vai ter choro, não vai ter dor, porque tudo isso vai ter passado. E nós vamos estar num outro estágio agora. Nós vamos estar junto do Senhor, nos novos céus e na nova terra, pela eternidade. Você quer mensagem mais linda do que essa? Então, seja forte e corajoso, mas antes, aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. Tudo de bom. Tchau, tchau.